Eu queria pedir à igreja estendesse as mãos para cá, vamos orar pela vida de Wellington, desse grande homem do Senhor. Pai, graças te dou, Pai. Eu te dou graça por tantas coisas, Pai, mas hoje eu quero te dar, em especial, pela vida desse grande homem que o Senhor me apresentou, que o Senhor levantou no meio do teu povo, para ser presbítero, pastor e usá-lo para nos abençoar. Obrigado pela vida dele, Pai. Quero te pedir que o Senhor use poderosamente hoje, mas também quero estender isso, te pedir a tua bênção sobre a vida dele, sobre a sua família, sua casa, seus negócios, seus ministérios. Que o Senhor abençoe grandemente este homem. Em nome de Jesus, assim pedimos de acordo toda a igreja, Pai. Amém, amém, amém. Obrigado, Mateus. Olá, olá, boa noite a todos. Tudo bem? Tudo que o Senhor fez é bom? E por que reclama do repolho? Foi Deus que fez o repolho, o chuchu. Tudo que o Senhor fez é bom? Sim. E por que anda reclamando um monte de coisa aí? Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, eu quero compartilhar uma palavra aqui da parte de Deus aos nossos corações. Estou chegando, fui ontem a Novo Paraíso, o campo missionário, fui junto com a Emanuela, foi também umas tratativas lá no campo. Quero aqui também mandar aqui a saudação ali para a irmã Branca. Tem uma irmã lá que ela segue a gente no Instagram, no YouTube, no WhatsApp. Quando a gente chega lá, ela fala assim: eu vejo o senhor na televisão. Aí eu falo: onde é? Lá no YouTube. Uma irmã que está aí acompanhando aí a nossa comunidade. Estivemos lá com o Cristóvão, com a Lisiana, e Miguel Comum também com o Ney, com o Suênia. Foi uma viagem rápida, mas muito produtiva, como sempre, e muito abençoadora para nossas vidas. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, vamos fazer a leitura do versículo 6 ao versículo do versículo 8 ao versículo 18, que diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, o que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Esse é um texto que tem como narrativa uma guerra que está acontecendo. O rei da Síria trava uma guerra contra Israel, e com certeza em uma guerra, pelo um rei da Síria, um homem capacitado, um homem que tem estratégias de guerra, é uma guerra muito bem elaborada. Os ataques são de fato fulminantes. É para exterminar, é para tomar a terra, é para exterminar aquele povo ali e tomar as propriedades.
É coisa muito bem planejada, é um exército muito poderoso, é um exército numeroso, né? E diante de uma lógica, olhando assim, o exército da Síria, o exército de Israel, é como se o exército da Síria fosse invencíveis. Mas o rei, ele fica perturbado, porque não só ele consegue atingir os soldados de Israel, não só ele não consegue isso, como ele não consegue nem localizar o povo. E ele se perturba com isso. Ele fica bem atrapalhado com essa história, mas ele não sabia que Deus passava para Eliseu, revelava o lugar, e Eliseu passava para o rei as informações: olha, em tal lugar, não passe lá. E aí sempre o povo ia se livrando desses ataques do rei da Síria, né? E nesse texto aqui eu tenho 4 personagens que eu quero destacar nessa noite, eu tenho o rei da Síria, tenho o rei de Israel, tem um moço, o servo do homem de Deus. Algumas pessoas dizem que é o Geazi, mas não é o Geazi. O Geazi tinha sido excluído dessa tarefa aí. É um moço que eu não sei o nome, mas é o moço, o servo de Deus, né? E o 4º personagem aqui é o profeta Eliseu. E todos, de uma maneira, se a gente analisarmos o texto, eles enxergam, eles têm uma visão da vida, de como é as coisas. Eles têm uma visão, e esta visão leva a eles terem comportamentos diante de uma situação. Lógico que eu e você não estamos vivendo em uma guerra, a não ser uma guerra interna, um problema assim como nós temos assim, sido ministrados aqui com bastante profundidade aqui nas quinta-feiras, nas macros, né, que fala de lutas e batalhas internas, né? Lógico que essa não é a situação aqui do ataque da guerra da Síria. É lógico que eu e você não estamos vivendo aqui um confronto com alguém bombardeando nossa casa, nossa cidade, mas quer queira ou não, nós enfrentamos lutas sim. Quer queira ou não, nós nos deparamos com algumas dificuldades, sim, na história da nossa vida. E diante de lutas, e diante de dificuldades, e diante até de ataques, o que é que acontece? Nós tomamos algumas atitudes, nós nos comportamos diante delas. Nós temos como nos comportar diante dessas atitudes, ou com fé, ou com coragem, ou com medo, ou com tristeza, ou recuando. Sempre há um comportamento meu ou seu. E eu quero, como tema nessa noite, trazer o seguinte tema: a maneira como eu enxergo a vida define os meus comportamentos. Como eu tenho uma visão da vida, tanto minha, tanto de outras pessoas, isso define como eu me comporto a respeito dela, tanto a respeito da minha própria vida, quanto a respeito da vida de outros. E o livro de Provérbios, Provérbios 23, a primeira parte diz assim, na Almeida, revista e corrigida, diz o seguinte: porque, como imaginou na sua alma, assim é. Como pensou, assim é. A maneira como eu enxergo a minha vida, assim eu sou. Assim eu me comporto, assim eu ando. E, pegando de base esse texto lido, eu vejo aqui na vida dessas 4 pessoas que eu destaco, algo de como essas pessoas verem a vida e quais são os seus comportamentos. O primeiro é o rei da Síria, né? Como é que esse homem vê a vida? Vamos olhar o versículo 11 do texto lido, do capítulo 6 de 2 de Reis. Ele diz assim, ó: isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado de Israel? Ou seja, quem está me traindo? E o que é que eu enxergo aqui? Eu enxergo que é uma pessoa que enxerga a vida de uma forma natural, sem discernir o espiritual. Simplesmente ele está numa situação de confronto, não está sabendo o que está acontecendo, mas ele está enxergando a vida como naturalmente. Então ele fala assim: tem alguém me traindo. Mas sabe o que é que acontece? Um incrédulo interpreta todas as coisas do ponto de vista do mundo. O incrédulo, ele tira análise de tudo conforme o mundo funciona. É tanto que quando alguém diz para ele: olha, não tem ninguém traindo não. Eliseu, o profeta, ele tem dito ao rei os lugares.
Aí o que é que no pensamento humano faz? Ele fala, manda matar Eliseu. De forma natural, automaticamente é um rei, tem poder. Tem alguém que está atrapalhando a minha história, faz o quê? Manda matar. Manda eliminar Eliseu. Você vê que é uma coisa até insana. Porque no momento que ele está ouvindo falar, que as palavras que ele fala em secreto, no quarto dele, Deus revela a Eliseu. Imagine se não ia falar que o cara está planejando matar ele. Com certeza, ele iria saber disso e iria escapar. Mas a pessoa perde tanto, fica tão louco, quando a pessoa está assim como esse rei, sem discernir as coisas espirituais, porque a Bíblia também ela fala isso em 1 Coríntios capítulo 2, diz que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, ele só consegue ver a coisa natural, as coisas normais, ele não tem o olhar por detrás da cortina, ele só vê o que é visível, o que pode ser tocado. E esse homem aqui é um homem natural, é um homem sem uma experiência com Deus, é um homem sem o Espírito Santo, e ele comete essa loucura sem raciocinar. Naturalmente, alguém que tem um discernimento, diz, não, quem é que está falando? As coisas que eu falo no meu quarto, mas isso às vezes acontece comigo e com você. Quantas vezes estamos assentados em reuniões como esta, e alguém está aqui ministrando a palavra, e é um assunto da família, e você fala assim, quem é da minha casa que contou esse negócio? Já foram fofocar da minha vida para o pastor. Já aconteceu isso comigo, não aconteceu com você? Eu com meus 57 anos, já aconteceu também. Quem foi que contou essa história? Ou seja, é tão natural as pessoas hoje contar coisas, as pessoas hoje falar a respeito da vida dos outros, que no natural a gente não enxerga o quê? O sobrenatural, o Espírito Santo, a presença de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. E ao invés de recebermos algo que vem de Deus para melhorar, para curar, a gente não recebe. A gente se trava. Casais saem da celebração e falam, quem mandou você falar aquele negócio com o pastor? Eu falei. Falou sim que ele falou lá, eu sei, ele ainda estava olhando para mim. Já aconteceu isso com várias pessoas, eu já tive casos aqui que um amigo, ele foi me procurar e conversou comigo e contou um monte de história e eu orei por ele, e foi uma semana que eu não tive contato com Niles. E aí, Niles vem pregar e fala a história dele. Rapaz, ele ficou com tanta raiva de mim. Aí, rapaz, eu não converso mais com você, eu conversei, você falou com o Niles, eu falei, essa semana nem Niles eu vi. Já fizemos as pazes, está tudo legal, mas o homem natural, ele enxerga isso, ele não percebe, numa dimensão espiritual, um Deus que está cuidando, um Deus que está tratando, um Deus que está abençoando, então ele leva tudo no peito, ele leva as coisas naturalmente, ele leva as coisas de uma forma assim, humana, na razão, na lógica, 2 e 2 são 4 e acabou, e não pode dar outro número, é dessa forma que ele leva a vida, porque ele enxerga a vida assim, ele se comporta dessa forma, e o que é que acontece? Esse homem aqui está lutando contra Deus, está lutando contra Israel, está se apresentando contra Deus, está se levantando contra Deus, e lutar contra Deus sempre vai estar em desvantagem. Toda luta contra Deus, todo levante contra Deus sempre está em desvantagem. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 9 de Atos, quando fala da conversão de Paulo, diz que Paulo vem lutando contra Deus, que Paulo vem perseguindo a Deus, e vem aquele chamado, vem aquela nuvem, aquela luz, e Paulo, paf, no chão, alguém diz que caiu do cavalo, mas na Bíblia nunca falou de cavalo, e aí o pessoal diz que ele se joga no chão, ali, e fala assim, quem és tu, Senhor? Aí Jesus fala, eu sou Jesus a quem tu persegues, e tem esse momento de conversão. Paulo, um perseguidor, é confrontado agora com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus agora, o perseguidor agora se rende aos pés de Jesus, em um momento onde ele está lutando, eu sou Jesus a quem tu persegue, qual seria a resposta dele? Nem te conheço, nunca te vi. Paulo é um perseguidor da igreja, e quem persegue a igreja, persegue a Deus. Porque você está perseguindo a mim, mas eu vou mudar a sua história, mas eu vou mudar a sua vida, e você pode estar relutando, lutando contra Deus,
Mas como? Rejeitando aquilo que Deus tem tratado no seu coração, vivendo sem enxergar as coisas que estão acontecendo em volta, insensível, né, aos comandos de Deus para a vida. Você pode estar aqui nessa noite e Deus tem dado muitos comandos, mas você entra naquela conversa com a serpente diz assim, não é muito bem assim que Deus falou, mas quando Deus fala uma coisa, é assim ou não é assim? É como Deus falou. Mas fica conversando, como diz Cláudia aqui, está conversando com a serpente, está se estragando, e às vezes você está aqui e Deus está dando comando, Deus está dando direção, Deus está dizendo maneiras novas de viver, coisas que precisam ser tiradas, e você está relutando, está lutando, está questionando, está buscando analisar. Mas esse é o momento de analisar sim, queridos. Na nossa vida, eu e você, precisamos parar para analisar algumas coisas que acontecem repetidamente. Precisamos não ser assim como esse homem que não teve discernimento, porque a igreja tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo dá sabedoria e discernimento para entendermos as coisas, para enxergarmos as coisas além do natural. O que é que está acontecendo com a minha vida? Essa é uma pergunta que eu e você, o que é que está acontecendo com a minha vida? O que é que está acontecendo com algumas coisas? E é possível que tenham pecados escondidos. É possível que tenham coisas quebradas, que sejam quebradas alianças diante de Deus. É possível que ninguém esteja sabendo o que aconteceu, mas Deus vê. A Bíblia tem uma história, no livro do profeta Josué, no capítulo 7, que fala do pecado de Acã. E olhe como é interessante isso, né? Lá acontece que os israelitas, eles vão atacar a cidade de Ai. Um exército bem menor, um exército fraco, e eles vão lá e vão espionar a terra, e quando voltam, eles dizem assim, o povo é fraco, nem precisa de todo mundo, basta aí uns 2.000 ou 3.000 soldados, e está tudo resolvido, o negócio é fácil demais. O que acontece, queridos? 36 mortos, muitos apanharam, saíram correndo, de um exército fraco. Josué, perturbado com isso, chama o povo, uma assembleia, e vai orar. Não é possível. Foi o que aconteceu? Estava indo tudo bem. O povo estava derrotando, nem precisava ir essa gente toda. E toma uma surra, morre 36 e sai correndo. O que é que está acontecendo? Ao contrário do rei da Síria, Josué busca Deus. E nessa busca a Deus, Deus é bem claro, fala, Israel pecou. Mas não foi Israel, foi Acã. Israel pecou. E aí ele vai e convoca uma pessoa, convoca essa assembleia, a oração, e vão conversar com Acã, e ele confessa que roubou umas coisas lá. Ele põe umas coisas que Deus já tinha dito que era para sair de lá, mas que não era para pegar nada. E ele pega essas coisas e sabia tanto que estava errado que ele fez o quê? Escondeu. Mas tem alguma coisa escondida diante dos olhos de Deus? Ele revela agora. Não adianta. Acã desobedece às ordens de Deus, pega essas coisas chamadas de despojos, né? E sabe qual é o fim dele? Israel segue a sua luta, tiram-se as coisas, mandam devolver, levar, ele vai levar. E Acã, e não só ele e toda a família é apedrejado até a morte. Escondeu uma coisinha lá. E a gente precisa, por que eu estou trazendo isso aqui? A gente precisa discernir que pode ter coisas erradas na nossa vida, sim. Pode ter coisas escondidas na nossa vida, sim. Pode ter coisas dentro de casa, escondidas há muito tempo, que está atrapalhando sua vida até hoje. Pode ter coisas que têm causado doenças e você não tem explicação. Você não sabe mais o que é. Você até diz, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Pode ter coisas que têm sido um peso na sua história. E Deus está chamando você, nesse exato momento, para jogar o lixo fora. Para pôr para fora. Para jogar fora mesmo. E tem de discernir isso, tem de buscar, discernir e entender. Tem coisas que não podem estar acontecendo mais.
Você sabia disso? Tem coisas que não podem mais estar acontecendo, se repetindo na nossa história. Tem alguma coisa travando, o céu está perto. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos tapados, para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus, para que Ele não ouça. Tem coisas que precisam ser tiradas, amém? Tem situações que precisam ser, tem situações que precisam ser expostas. Tem coisas que precisam ser confessadas. Tem coisas que precisamos discernir. Alguns dizem assim: sempre que eu vou ministrar é uma luta. Sempre que eu vou fazer alguma coisa para Deus é uma luta. Sempre que eu quero estar numa celebração é uma luta. Se levantam forças contrárias. Isto é normal. O que não é normal é quando essas coisas acontecem e você deixa o diabo impedir você de fazer o que foi chamado para fazer. É normal que venham lutas, mas você precisa discernir quando as coisas se repetem, quando aparecem viagens justamente no momento que você tem algo para fazer, justamente no momento como tem um evento de importância, algo que você precisa participar. Você tem de ficar esperto. Se isso acontece uma vez ou outra, tudo bem, mas se acontece várias vezes, precisa discernir o que é que está acontecendo com a minha vida. Às vezes a pessoa está em casa e diz: domingo, hora de celebração, sempre chega alguém. Uma vez ou outra, tudo bem, mas se sempre chega alguém, o que é que está acontecendo com você? Tem alguma coisa errada. E sabe o que acontece quando você se deixa muito ser conduzido pelas emoções dos outros, pelas coisas dos outros, deixando de fazer e de cumprir o que você foi chamado de servir a Deus? Você vai começar a servir a pessoa. E em determinado dia, essa pessoa não vai mais na sua casa, ela vai ligar para você e falar: estou aqui no barzinho, vem aqui, e você vai. Estou em tal lugar, vem aqui e você vai. Porque você está se deixando se levar por situações sem discernir que o diabo está trabalhando. O diabo não tem pressa para destruir uma vida. O diabo não está com pressa para fazer que as pessoas saiam do caminho e neguem a Jesus. Mas ele está trabalhando para que essas coisas aconteçam. Então a gente precisa ficar atento. Por que isso acontece? Se repete, se repete, se repete. Até no aspecto de doença. Eu até que ia para a conexão, mas apareceu uma dor de barriga e pá, tudo bem, isso acontece. Mas toda semana sempre, aí tem alguns que já falam assim, né? Já está tão dominado pela situação, não abriu os olhos ainda. Toda semana acontece um negócio, então a pessoa já sabe o que vai acontecer. Então, de fato, né, a maneira como eu enxergo a vida define o quê? Os meus comportamentos. Então, precisa parar para discernir as coisas. Minha casa todo dia quebra coisas. Sim, casas quebram coisas, mas todo dia quebra coisas? Tem alguma coisa errada. O meu carro, o pneu todo dia, eu tenho que fazer a força. Tem alguma coisa errada. Pode ser que o seu carro, você fala assim: não, o meu carro, o pneu é novo, o pneu foi o pneu de fábrica. É assim, quantos quilômetros tem seu carro rodado? 145. Tem que trocar o pneu. O negócio errado não está nem no carro, está com você. Mas você tem um carro novo, você tem alguma coisa e está sempre emperrando, tem alguma coisa errada. Não acontece tragédias todo dia na nossa vida. Nós não estamos imunes, acontecem coisas boas e ruins a todo mundo. A Bíblia diz que acontece todas as coisas para todos debaixo do sol. Morre o ímpio, morre o santo, morre o separado, morre o de Deus, morre o santo, fica doente, pega Covid, influenza, bate carro, acontece um monte de coisa. Mas se acontece um monte de vezes, as mesmas coisas, para pensar. O que é que está gerando essas coisas acontecerem repetidamente na sua história? Israel aqui pecou. Leve Deus a sério, meu irmão. Você também que está aqui, leve Deus a sério. Não lute contra Deus, jogue fora todo o lixo, renda-se a Ele, caia de joelhos diante da presença dEle. O que faltou no rei da Síria? Você já parou para pensar? O que faltou no rei da Síria? Porque os testemunhos estavam ali. O povo está ganhando, o povo está vencendo, não tem, minhas estratégias estão... O que faltou? É o que falta em muitas pessoas, faltou o Espírito de Deus.
faltou aquele que discerne todas as coisas, faltou aquele que traz luz no caminho, faltou aquele que guia na verdade, faltou Deus. É bem possível que é o que está faltando na sua vida hoje. E por causa disso, ele comporta-se sem discernir a situação. Vai levando a vida. Um outro personagem aí na história, o versículo 10. Diz assim: assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus repetidas vezes, e Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Uma outra coisa, para a minha vida e para a sua vida, e aqui eu estou vendo um homem que está enxergando que não deve tomar decisões com base no entendimento. Não deve tomar decisões com base no entendimento. Porque se alguém poderia decidir sem perguntar a ninguém, era quem? O rei. Ele poderia decidir sem perguntar nada a ninguém. Ele, sem seguir conselho de ninguém. Só que o que é que acontece? Eliseu vai e conta para ele. O que é que ele faz? Ele faz conforme está sendo orientado. Ele entende que ele não deve tomar decisões com base naquilo que ele compreende. Tem algo além. Tem alguém com autoridade acima da dele. No mundo espiritual tem alguém conduzindo. Ele era autoridade, ele tinha poder de decidir, mas ouve o profeta e procede conforme ele era orientado. O rei ouve Eliseu, entendendo que Eliseu é apenas um profeta. Preste atenção, Eliseu não é Deus. A Bíblia, toda a história da Bíblia a gente vê falando dos profetas, mas antes de falar que o profeta falou, diz assim, diz o Senhor, e falou o Senhor através de Eliseu, e falou o Senhor através de Elias. Ou seja, quem é levantado, quem é exaltado, quem é o autor da história, é Deus. Ele é o autor da história, ele é o escritor, nós apenas somos os leitores. Ele é que é o autor de toda a história, e como não é diferente. Então, uma pergunta para você aqui nessa noite é: você tem enxergado que você não deve tomar decisões com base no seu entendimento? Ah, mas tem áreas da minha vida que eu entendo, eu sei lidar. Quando Jesus vai diante dos pescadores, e lá eles têm um dia ruim, a pesca foi horrível. Diz o texto que eles passaram a madrugada toda e não pegaram nada. E Jesus chega diante deles e manda lançar a rede de um outro lado. Diz que eles lançaram a rede e pegaram a quantidade de peixes tão grande que as redes não suportavam a quantidade dos peixes. Mas Jesus não era pescador. Jesus não entendia de pescaria. E eles poderiam inclusive argumentar isto: Senhor, nós somos experientes. A nossa experiência não vale coisa nenhuma diante da graça de Deus para consertar a nossa história. E aí, diante de uma palavra, ele diz: já fizemos tudo isso, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Sobre aquilo que o Senhor está direcionando, está mandando. Então você precisa entender, queridos, que até mesmo na sua vida profissional, você precisa ser direcionado. Você precisa ser conduzido, você precisa ser guiado, você precisa obedecer direções que lhe são dadas. Então, esse rei aqui, ele se comporta obedecendo. Aquilo que Mateus até falou algumas coisas aqui nessa noite sobre o discipulado. Um rei com uma autoridade se comporta obedecendo à voz do profeta. Crede nos vossos profetas, estarei seguros e prosperareis. Outra coisa que tem no texto é quando o menino, o moço, ele enxerga lá a multidão que estão vindo ali, e ele fala: ai, meu Senhor, o que farei? E outra coisa que eu e você precisamos pegar para nós é enxergar que não sabemos lidar com algumas situações na nossa vida. Esse menino está andando, esse menino é discípulo, mas tem uma situação que ele precisa perguntar: o que vamos fazer? E agora? Como é que eu resolvo isto? Como é que eu decido isto?
Porque vão acontecer na minha vida e na sua vida situações que vão mexer com a nossa estrutura. Já aconteceu na minha um monte. Situações que vai mexer com a estrutura que você fala assim, eu faço o que agora? E eu louvo a Deus por ter uma igreja, por ter líder, por ter pessoas ao qual a gente pergunta assim, o que é que eu faço? E a pessoa fala, faça isso, isso e isso. Você não sabe fazer. E quantos aqui, eu estou falando de mim, mas quantos aqui eu sei que já tiveram essa experiência de acontecer uma situação e falar assim, o que é que eu faço agora? Que decisão eu tomo agora? Como eu me comporto agora? E alguém vai lá e dá uma direção. E esse menino fala assim, o que é que eu faço? Como é que eu vou? E sabe por que essa pergunta é necessária, independente dos seus anos de vida cristã? Porque a nossa vida, eu e você, nós estamos em um processo de maturidade. Um dia após o outro, nós estamos num processo de aprendizado. A fé vai aumentando à medida das experiências que vamos tendo. Quer ver um exemplo? Davi. Nós sabemos muito e lembramos muito que Davi, até as crianças sabem, Davi derrotou. Só que antes de Davi derrotar Golias, ele derrotou um leão e um urso. E isto serviu para ele, porque quando ele vai falar a respeito de enfrentar Golias, ele fala assim, o Senhor me livrou das mãos do leão e do urso, me livrará também das mãos desse incircunciso filisteu. O que é que acontece? A história de Davi, as coisas que Deus foi com ele, isso fez o quê? Vou chamar de aumentou a fé, de maneira que ele enfrentou o gigante, porque o leão mais ou menos 1 metro, um urso 2 metros, o gigante 3 metros, a gente não vai em coisas grandes de uma vez só, é um dia de cada vez, a nossa fé vai aumentando. A nossa experiência vai aumentando, a nossa vida vai se desenvolvendo, a gente vai caminhando. Tem muitas coisas hoje que para você é fácil. Muitas coisas, porque você já tem experiência. Você já caminhou, você já nadou, você já botou o pé na água, já botou o joelho e você está caminhando. Então a nossa vida é assim, mas vai ter mesmo os mais maduros. Vai aparecer situações que você não sabe como lidar. Vai ter momentos que você não sabe como resolver. E é nessa hora que você precisa olhar para alguém e falar assim, o que é que vamos fazer agora com essa situação? E é interessante que os problemas, eles não estão nos ataques dos inimigos. Eles não estão, o problema que é apresentado ali quando o menino fala, o que faço agora? Eliseu não olha para os inimigos. Eliseu não se prepara para os inimigos. Mas sabe o que Eliseu faz? Eliseu cuida do menino. Eliseu olha para o menino e fala assim, a visão está embaçada. Eliseu não se preocupa com a situação de como enfrentar o exército, mas em como ajudar um servo assustado. Como ajudar alguém preocupado. E ele chama o menino para perto, dá uma palavra de encorajamento, e em seguida ele faz uma oração, e os olhos do menino se abriu. Isso serve para mim e para você também como líder. Isso serve para mim e para você quando alguém estiver olhando o problema. Você vê que não é o problema em si, mas tem algo por detrás do problema. O problema já existe, o ataque já existe, a guerra é real, o povo está vindo, a quantidade de soldados são maiores, é real. Mas o problema está onde? Na visão do menino, nos olhos do menino, que se perturbou com aquela quantidade, que tinha a sua experiência, que estava ali, que era comprometido, ele levantava muito cedo, era um menino comprometido com as coisas, com o seu serviço, mas naquele momento, a estrutura dele veio abaixo, e era necessário que tivesse alguém equilibrado quanto Eliseu, assim como na minha vida e na sua vida, em momentos que a estrutura vem abaixo, é necessário que tenha alguém de pé, equilibrado, para nos dar uma palavra, colocar a mão na nossa cabeça e orar pela nossa vida. Mas esse menino fez um pedido de socorro, eu não sei se você tem feito isso. Eu não sei como é a sua vida de relacionamento, na conexão, no compartilhamento. Eu não sei como você tem se comportado diante disso. Eu não sei se você tem sido daqueles que abre o coração e se joga e fala, esta situação eu não estou conseguindo resolver. Você vai deixando a vida levar você como um cidadão natural dessa terra. E por último, o profeta Eliseu. O versículo 16 ao 18 diz, o profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles.
E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu tinha pedido. Aqui tem uma outra maneira de enxergar a vida: com fé em Deus. E não é nem a outra maneira para mim e para você que somos discípulos. É a única maneira de enxergar a vida. É a única maneira de sobressairmos aqui neste mundo perdido, perturbador. É confiando em Deus. É entregando a vida a Deus. É vivendo para Deus. E você pode dizer: eu tenho fé. E eu vou te perguntar: e você está orando? Você ora por aquilo que você acredita? Não, mas eu tenho fé, o Senhor sabe das minhas necessidades. Não é as suas necessidades, a pergunta é: você está fazendo alguma coisa para confirmar a fé que você diz que tem? Fica muito superficial quando alguém fala: não, eu sou uma pessoa de fé. A fé sem obras? Morta. Ou seja, não tem efeito nenhum. Quer ver uma coisa? Você tem fé que essas cadeiras vazias aos seus lados aí, quem tem cadeira vazia, elas vão estar cheias de pessoas que vão se converter e entregar a vida ao Senhor? Você tem orado por isto? Você tem apresentado esta situação diante de Deus? A sua fé move você a ter atitudes de fé? Aqui está um homem que tem fé, mas que é movido na fé, que age conforme a fé que tem. Tenho fé, mas não oro. Como é isso mesmo? Conta para mim. Creio em Deus, mas não tenho relacionamento. Mais ou menos você está dizendo isso. Eu creio em Deus, mas não tenho relacionamento com Ele. Porque orar é falar com Deus. Mas eu tenho fé, então, como é isso mesmo? Troca em miúdos. Aí Tiago está dizendo lá, antes dele falar que a fé sem obra é morta, ele fala assim: crê em Deus, legal, muito bem, mas o diabo também crê. O diabo também não tem vantagem nenhuma simplesmente se você só faz crer em Deus. Então, diante da situação, tanto para lidar, você vê que o papel da fé, ela vai além daquilo que eu simplesmente expresso, eu grito, eu falo. Ele, diante da situação, tanto para lidar com o servo, tanto para lidar com os inimigos, a primeira atitude foi o quê? Orar. Ora pelo menino e ora para que Deus lance uma cegueira sobre os inimigos. O problema está aí. Eu tenho fé, mas eu preciso orar, colocar a minha fé em ação, colocar a minha fé em prática. Em meio à guerra, Eliseu se posicionou crendo, ficou inabalável. Corre para lá, corre para cá. Ele está inabalável. Por quê? Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, todo o controle na mão dele. É isso, assim que eu e você nos enxergamos. Deus está cuidando da nossa vida. Na mente de Eliseu tinha alguma coisa ali em Deuteronômio 20. Eu gostaria de projetar isso aí. Porque como é que ele pratica essa fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como é que você pratica essa fé? E você vê que quando ele está falando isso, eu acredito, não tenho a clareza disso, mas eu acredito que ele está baseado naquilo que ele já ouviu da parte de Deus. E há aqui um texto que fala quando forem à guerra. E aí está dizendo o seguinte: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros de guerra e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Pode continuar? Quando estiverem prestes a entrar na batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, Israel, hoje você lutará contra os seus inimigos. Não desanime, não tenha medo, não fique apavorado, nem aterrorizados por causa deles. Fica tranquilo. A luta não é minha, é de Deus.
A batalha é do Senhor. Quem peleja por nós é o Senhor. Ele vai pelejar por mim e por você. Deus abriu os olhos do moço e cegou os arameus. Porém, eles vieram a enxergar depois. Porque esses inimigos, eles são levados diante lá do rei de Samaria. E era levado para quê? Iam ser assassinados. E o rei pergunta assim: meu filho, olhando para Eliseu, a amizade era tão próxima. E fala assim: meu filho, e aí agora? Vamos matar eles? Ele fala: não, vamos devolver ele. Além de ter um coração equilibrado, tem um coração de compaixão, de amor, de graça, porque é um homem cheio dessa graça de Deus. Então, manda o povo para casa. Deus peleja por nós. Se Deus é por nós, isso é muito bom, a gente sabe, mas isso é verdade? Quantas coisas você tem permitido que afete a sua vida, que abale você? Quantas coisas esse texto não faz sentido nenhum? Texto que a gente sabe de cor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E às vezes não é nem muita coisa, é uma conta da Coelba. Tira toda a estrutura. É uma desavença familiar, é um menino que não passou de ano. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, ajuda-nos a de fato vivenciar isso na nossa vida. Um Deus que é por nós e que nada poderá ser contra. Nada nem ninguém. Eu convido você a se colocar de pé. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. A fé vem pelo ouvir. Hebreus 11, 6 diz que é uma forma de agradar a Deus. É a forma que nós agradamos a Deus, é através da nossa fé. Se você está aqui nessa noite, você que também está nos assistindo e não está entendendo o que está acontecendo com você. E é muito fácil, quando se age de forma natural, buscar um culpado. Quem é que está me traindo? Quem é que está prejudicando minha vida? Quem é que está me estragando? É muito fácil para a gente buscarmos um culpado. E aí terminamos só buscando culpado sem discernir o problema real. Age como uma pessoa natural. Eu convido você a um novo nascimento. Eu convido você, assim como Nicodemos foi ter com Jesus de noite, e foi perguntar a respeito do reino de Deus. E Jesus fala: importa nascer de novo. Eu não tenho muita coisa para explicar não, cara. Jesus fala assim: eu não tenho muita coisa, você é muito entendido, você entende de tudo, você é mestre aqui. E fala: você precisa nascer de novo. E fala: como isso acontece? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus disse: importa-vos nascer de novo. O que é nascido de carne é o homem natural, não entende nada, não compreende nada. O que é nascido do Espírito compreende todas as coisas, porque o Senhor o revela. Mas tem outra situação aqui. Você que está vivendo uma vida natural, está na igreja, está vendo as coisas acontecer, movido pelas circunstâncias, eu convido você a um renovo nessa noite. A dizer como aquele homem lá de Marcos, ele tinha um filho endemoniado. E ele pega esse menino e leva para os discípulos de Jesus para ver se aquele menino é liberto daqueles demônios que jogava ele no chão, que quebrava, que machucava todo. E os discípulos não conseguem. E Jesus vem diante do homem e fala assim: você crê? Olha que resposta. Talvez seja a minha e a sua nessa noite. Creio. Ajuda-me a vencer minha incredulidade. Eu creio, mas não creio. Você crê que coisas podem mudar na história da sua vida hoje? Aí você fala: creio. Mas talvez a sua oração é: eu creio, mas não creio. E ele pede ajuda a Jesus. E você note aqui, eu concluo aqui, que tem coisas que estão acontecendo na nossa história, que o primeiro passo de Deus não é resolver a coisa, mas é resolver a nossa história. Jesus não curou o primeiro menino, Jesus resolveu o coração do pai. Tem
coisas na história da minha vida que Jesus não restaurou a vida das minhas filhas. Jesus curou o meu coração. Um coração errado, enganado. Jesus não fez por ela, Jesus fez em mim. Eu convido você a sair do seu lugar, a se colocar aqui na frente em oração, em clamor a Deus, pela misericórdia e a bondade do Senhor. Enquanto nós estaremos aqui louvando ao Senhor, eu convido você a se mover. Não tem muito apelo aqui, é a palavra de Deus, é o que está falando comigo e com você. Eu também estou aí com você. Eu também estou dizendo: Senhor, eu creio, mas me ajuda um pouquinho. Ajuda a minha incredulidade, ajuda a minha resistência, ajuda a mudar a maneira como eu enxergo a vida, de maneira que mude os meus comportamentos. Feche seus olhos, vai escutando aí o que Deus vai ministrar através desse louvor. Vai escutando aí. Aleluia. E derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso.
no seu coração. Nós cantamos, nós declaramos diante do Deus que pode mover a nossa vida, pode levar muito além de tudo aquilo que você já caminhou e já andou. A sua história não é isso que você vê, a sua história, a minha história, é o que Deus já escreveu, é o que Deus já determinou. Então, aqui essas frases que você cantou, seja a sua oração, leva-me além. Diga onde é que você quer chegar, diga para onde é que você quer ser levado. Esse nível mais profundo, esse nível de intimidade com Deus, esse nível de um relacionamento perto de Deus, esse nível de comunhão com Deus, com seus irmãos, com o seu líder. Leva-me além. Pai, aqui estamos, Senhor. É diante do Senhor, é o teu Espírito, não há outro igual. É na condução do Espírito Santo que arde em nós, que queima como fogo vivo, ardente em nossos corações. E nós oramos, leva-nos além, Senhor. Muitos aqui já estão parados, alguns já recuaram. E agora, Senhor, nós estamos te clamando por um sacudir dos céus aqui nessas vidas, por um mover de Deus nesses corações, Senhor. Muitos aqui, Senhor, estão vivendo, Senhor, de uma maneira de um conformismo, presos, paralisados e se comportando conforme aquilo que vê, mas que tudo isso agora fique no passado, que o Senhor construa agora um futuro brilhante, Senhor, promissor de fé, que esses corações agora sejam aquecidos pela fé, pelo ouvir da Tua palavra, por tudo quanto o Senhor já tem determinado a respeito dessas vidas, Senhor, que não seja apenas palavras ao vento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que este seja o nosso proteção, que seja o nosso escudo, que seja isso que guarde a nossa vida. Deus é por nós. Pai, estendo as minhas mãos aqui em direção a estes que aqui estão à frente, e peço ao Deus que seja derramado da Tua parte, por graça, por bondade, por misericórdia, uma unção, Senhor, que despedace todo jugo. Os aprisionados agora sejam libertos, os doentes sejam curados, Senhor, aquele que cometeu o pecado seja perdoado. Haja restauração em vida dos lares, nas famílias, haja fortalecimento, Senhor, assim como Eliseu orou, eu oro por muitos aqui, Senhor, que perderam a visão, que estão cegos, e te peço, abre os olhos para que vejam que mais são que estão conosco do que os que estão com eles. Entregamos a Ti este momento, Deus, de celebração, de palavra, de revelação da Tua vontade, de mover dos céus na terra, de vidas rendidas ao Senhor. E assim oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode estar voltando aí, nós vamos encerrar essa celebração cantando esta canção. E tenham todos